Se você não aprender a verdade, seu filho vai aprender a mentira. Esse vídeo aqui é voltado mais para os pais. Se nós formos conversar com as pessoas, né, com os alunos ou com pessoas mais velhas que estudaram já faz bastante tempo, como seria o meu caso, nós vamos ver o tanto de bobagens que era ensinada nas escolas e ainda são ensinados, né? É assim uma coisa assim assustadora. Depois que se estuda bastante, depois se compreende o que é certo, depois de ter lido aí dezenas, centenas de livros, se chega se vê como haviam professores de má fé, haviam professores ignorantes que realmente não deveriam estar ensinando, né? Ou que são apenas militantes de partido comunista e, na melhor das hipóteses, seriam liberais americanistas, né? Que você não vai um, cai em outro. Então eu fiz uma enquete no Instagram e foi incrível que as pessoas falaram que aprenderam de absurdos na escola, né? Algumas foram muito engraçadas, dizendo que a igreja queimava ruivas. Outros que as cruzadas foram movidas por questões econômicas, né? Claro que foi movido por questão econômica, né? Eles foram buscar areia no deserto, porque estava em falta na Europa. Quer dizer, um monte de bobagem. Uns disseram que os monges não comiam carne porque tinham preguiça de caçar. Não, coisas assim assustadoras, né? Em conversa com amigos, outros dizem que não aprenderam nada sobre outras coisas, outros totalmente falseado. E dou aqui uns exemplos meus que eu colhi aqui e ali, também exemplos pessoais, né, para exemplificar. Então eu tinha um professor que adorava o Che Guevara, imagina só, gostava de um assassino brutal, né? Outro gostava da Revolução Russa, eram dois professores diferentes, né, ainda dois comunistas. Outro elogiava muito a Revolução Russa, que a Revolução Russa teria se perdido com Stalin, né? Fica aquele mito que os ideais comunistas seriam bons e isso aí teria sido pervertido ao longo da história, em determinado momento histórico. Tinha que ouvir essas furadas, né? E também não era só em história, era em geografia também. Quando se falava de geografia, só falava só para ensinar coisas relacionadas a comunismo. E também em filosofia. Um outro professor que era obcecado com Hegel, ensinava que Hegel era bom, que Hegel tinha superado Aristóteles, São Tomás de Aquino, imagina só. Outro ensinava que a filosofia de Marx era boa. Quer dizer, um monte de cretinice, um monte de, na realidade, coisas criminosas, porque isso vai pervertendo a cabeça do adolescente, né, da criança, do adolescente. E aí a pessoa, quando chega em idade adulta, se não for estudar por conta própria, fica repetindo esses slogans, né? Então, vamos supor, a pessoa não vai fazer engenharia, qualquer outra área, vai se tornar médico, aí quando fica em idade adulta, continua acreditando nas tolices que Che Guevara era bom, que havia colônia de exploração de povoamento, e aí quando o filho estuda na escola e aprende as mesmas bobagens que ele aprendeu na escola, não vê nada demais. Então eu, fulano que aprendeu colônia de exploração de povoamento na escola, viu o filho aprendendo a mesma coisa, não é nada demais, aprendi no passado e tal, e assim a mentira vai se perpetuando. Então os pais, eles têm a obrigação de estudar, têm a obrigação de conhecer a verdade para que o seu filho não seja escravo da mentira. Infelizmente nós vivemos num mundo que tem ódio da verdade, que é uma militância contrária, abertamente contrária à Igreja Católica. Aí a coisa está se agravando tanto que são abertamente contrárias até a evidências, né? Então nós estamos num momento grave da civilização, totalmente decadente, então nós temos que redobrar, né, os cuidados. E a única forma de fazer isso é estudando. Mas estudando, vendo, está provado, se o seu filho está aprendendo uma coisa diferente do que você viu como certo, tem que combater o que ele aprendeu na escola. É o único jeito de impedir que os seus filhos se tornem adeptos do Che Guevara, ou numa versão mais branda, americanistas, liberais, vão dizendo que o mercado salva tudo, ainda bobagem no anarcocapitalismo, uma coisa completamente utópica e irreal. Então nós vemos que
cheio de bobagem, de coisas infantis, né, de mentiras deslavadas. Nós temos que estar muito atento a isso. A mentira está tão grande que praticamente só a área de exatas está sendo preservada um pouco. Claro, porque não dá para mentir em matemática, dizendo que 2 mais 2 é igual a 5. Se desse, as escolas estariam mentindo em matemática, porque o ódio à verdade chegou num tal grau que, se eles puderem perverter a matemática, também vão perverter. Então, realmente, a coisa é grave, muito grave. Realmente é espantoso. E por causa de televisão, videogame, abuso nas redes sociais, abuso de tempo de internet, as pessoas cada vez menos leem, cada vez menos se interessam pela busca da verdade. As pessoas, eu converso muito com jovens, com muita gente, e as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar. Daqui a pouco vai ter que ensinar a pessoa a pensar, ter um mínimo de lógica, de raciocínio, para a pessoa aprender a verdade. Então, às vezes, não está bastando só ensinar o que é certo, tem que ensinar a pessoa a pensar. Até o silogismo está sendo atacado, premissa maior, premissa menor, conclusão. As pessoas nem estão sabendo pensar mais em termos de silogismo. Nós vemos absurdos, só da área do direito, absurdos que foram aprendidos na faculdade, ensinando o positivismo jurídico, uma coisa completamente criminosa que destruiu, né, o direito. O direito, não só no Brasil, mas no mundo, está no chão, por causa das mentiras que são ensinadas na faculdade. Ensinam raciocínios hegelianos, dialéticos. Dizem que o direito natural é um erro, que não presta para nada, que já foi superado. Quer dizer, é uma coisa assustadora. A filosofia, então, né, morreu faz tempo. Então, a área de humanas está no chão. Então, os pais há 100, 200 anos não precisariam ficar preocupados quando matriculassem um filho numa escola católica. Hoje, qualquer escola, salvo algumas exceções, na escola que eu dou aula, é uma dessas exceções, vão ser ensinadas mentiras. Então, aí esse propósito do meu curso também atende aos pais. Quanto vale impedir que seu filho seja um marxista? Quanto vale impedir que o seu filho goste do Che Guevara ou do Hegel? Essa é uma pergunta que os pais têm que responder. Quanto vale isso? Então, um dos objetivos do meu curso aqui em Impérios Coloniais é dar subsídios para os pais compreenderem a verdade e combater as mentiras que os filhos, porventura, ouçam na escola. Então, pais, não percam essa oportunidade, as inscrições ainda estão abertas. Então, muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e nos siga no Instagram.